A questão foi trazida à comissão por funcionários terceirizados do Senado, que estão correndo risco de redução salarial e mesmo de demissão. A representante do Tribunal de Contas da União explicou o problema. O TCU havia decidido em resposta a um questionamento de empresa participante de licitação. Um dos critérios que foi questionado foi exatamente a definição como patamar mínimo salarial, um valor acima daquele estabelecido na convenção coletiva das categorias envolvidas na contratação. O processo ainda não foi decidido, ele foi decidido pelo acordo, mas está em recurso, tá? Frisando que está em recurso e o recurso ainda não foi decidido. O diretor de contratações do Senado apresentou a perspectiva dos gestores da casa. Nós temos orçamento limitado, então temos uma equação que precisa ser tratada. Economia para casa, bom uso de recursos públicos, ao mesmo tempo o cuidado para não trazer um esforço ou uma possível demissão para os colaboradores. Ele vem confundindo, nesses últimos tempos, modernização da gestão com exploração do trabalhador. São coisas totalmente diferentes. A administração bem executada, ela respeita o trabalhador, ela envolve o trabalhador, protege e garante que você tenha um serviço bem prestado. A discussão trouxe à tona desigualdades sociais, problemas antigos, contexto socioeconômico do país. Uma maneira de dizer que ia fazer economia, escravizando os terceirizados do Distrito Federal e que vai servir de exemplo para o Brasil inteiro. Porque aqui é que devia dar exemplo, mas está dando um exemplo negativo. Em meio ao debate, a preocupação de senadores com a imagem da casa e a experiência de quem vem lutando há tempos pela melhoria das condições de trabalho. O deputado à época, hoje senador Eduardo Gomes, na época, primeiro secretário da Câmara, quando foi procurado, claro que pelos sindicatos, lá no Tribunal de Contas da União, ele ouviu o seguinte: olha só, a Câmara tem natureza jurídica própria, basta um ato da mesa diretora para instituir essa regra. Nós falamos diariamente, nós vemos senadores, pessoas fortes nessa casa, falando sobre desemprego, sobre reforma de previdência, de tirar dos mais fracos. E nós vamos dar o exemplo negativo, colocar pessoas na rua, diminuir, cortar, justamente de quem mais dá sua contribuição dentro dessa casa. Eu peço ao senador Paulo Paim que já encaminhe esse pedido aos outros senadores para que nós construímos essa solução e que esse pessoal possa ter o respeito e trabalhar em paz.